Boa noite, estamos mais uma vez ao vivo no programa Vinha de Luz aqui na Rádio Cultural FM. Muito felizes de estarmos comemorando uma data muito importante para nós, espíritas e não espíritas, né? E eu sou o Cristiano Alves, estou aqui com a Lilian Camargo. Boa noite, Lilian. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Luísa e Newton. Hoje nós temos aqui nos bastidores dois amigos que estão nos auxiliando, o seu Newton e a Luísa Schaeffer. E a gente vem falar sobre o que, Lilian, nessa noite? Então, hoje, como tu disseste, né, Cristiano, é uma noite muito especial para nós, espíritas, né? Que celebramos os 160 anos da edição, não, do surgimento, né, digamos assim, que é mais bonito de dizer, do surgimento do Livro dos Espíritos no mundo, que trouxe para nós grandes revelações. Que interessante. E essa é uma data que a gente ainda tem fixado, né, aos poucos, mas ela inaugura pela primeira vez na história da humanidade uma sistematização da vida que continua, né? E ela faz algo, ontem na palestra na Sociedade Espírita Caminho da Luz, o Laércio comentava que esse livro ele matou a morte. A partir do Livro dos Espíritos, Kardec apresenta ao mundo uma teoria racional sobre a sobrevivência da alma e mais, da validação das nossas ações aqui na Terra de um ponto de vista racional. Ou seja, o ser humano não tinha mais o pretexto de se dizer científico, né? De se dizer uma pessoa de ciência e não ter uma conduta moral compatível com isso. E aí fica esse emblema, né, do 18 de abril de 1857. E a questão da gente celebrar tanto, né, essa data não é uma coisa assim puramente formal. É porque realmente para nós a gente começa a compreender a grandeza, pelo exemplo mesmo que tu falou, né? Que revelou para nós que a vida não acaba aqui e todas as consequências disto, que a nossa existência aqui é uma dentre muitas e também que é muito consolador, né, Cristiano? Vem nos colocar essa certeza de que os elos de afeto não se rompem com a morte, né? Porque o Livro dos Espíritos vem também nos falar muito claramente da relação do mundo espiritual com o mundo material. Então isso é muito consolador, né? Isso, eu estou aqui na nossa plataforma aqui, né, buscando as notícias que a Luísa Schaeffer vai compartilhar com vocês. E eu vou sugerir aqui até um resumo disso que você estava falando. Assim, a revista é super interessante, ela lançou os bastidores do Livro dos Espíritos. Então é legal que é um olhar jornalístico, né, um olhar de quem olha de fora, mas tem um pouco de informações daquilo que foi sucedendo, porque Allan Kardec, para quem não conhece, ele nasce como professor de Hippolyte Rivail, né? E ele vai estudar em Paris com um famoso pedagogo chamado Johann Pestalozzi, que era uma pessoa de altíssima estima no meio pedagógico da Europa do século XIX. Então, Allan Kardec, ele traz consigo, nascendo lá em 1804, ele traz consigo uma trajetória escolar e acadêmica muito marcante. Ele escreve obras sobre o ensino público na França, sobre gramática francesa. Ele era tradutor do alemão para o francês de algumas obras, né? Falava alguns idiomas, inclusive quando desencarnou estava aprendendo o português, tamanha já a projeção do espiritismo no Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então Allan Kardec, ele tem um currículo de obras na área dele, na época, e vai deixar esse legado para nós de uma maneira nova, onde um missionário, né, ele reencarna numa situação que a gente chama assim do mundo moderno, né, desse mundo pós-revolução francesa,
Então, vários dos dilemas que nós temos, que nós vivemos hoje, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que trabalhar, tem que ir para casa. Ou seja, a gente vive num meio urbano, Kardec está inserido nesse contexto. E se a gente for pensar, Lilian, 160 anos é muito pouco tempo. É pouco tempo, né? Se a gente pensar assim, ó, 60 anos uma pessoa, né, meu pai tem mais de 60 anos, minha avó tem 90 anos, quer dizer, são 2, 3 gerações. E aí o impacto é muito grande. E eu vou perguntar um pouquinho para ti, assim, quando tu lê, né, quando tu estuda o Livro dos Espíritos, que sensação ele traz para ti, Lilian? A sensação que eu tenho é que tudo que precisa ser conhecido está escrito lá. Né? Porque assim, ó, eu estava vendo... Tem uma pergunta, Kardec pergunta assim, ó, por que a criança quando nasce chora? Sabe? Parece que tudo está escrito lá, né? Por que o ser humano quando chega na fase da adolescência fica diferente, fica revoltado, fica, né, aparece um ser muitas vezes desconhecido dele próprio e dos pais. Então parece que tudo Kardec perguntou, né? É uma abrangência que passa por todos os aspectos do ser humano, né? Pelo social, pelo emocional, pelo espiritual, não tem aspecto que fuja da análise dos espíritos e de Kardec no Livro dos Espíritos. Então parece que ele é infinito para mim. É interessante isso, gente, porque quando a gente fala, né, de alguém sistematizar questões espirituais, Allan Kardec não acreditou de começo que se tratava de espíritos. Na eletricidade estava ganhando corpo, como estava se estudando sobre a eletricidade, então ele acreditava que os fenômenos espíritas eles eram algum tipo de magnetismo, algum tipo de eletricidade. E quando ele começa a estudar, né, os fenômenos das mesas girantes lá em Paris em 1855 por aí, ele então se depara com uma realidade. E a primeira realidade que ele tem ensina muito a quem é espiritualista. A primeira delas: todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Portanto, se havia uma causa inteligente por detrás daquelas situações, se havia então um cenário, né, a ser, vamos dizer assim, estudado, desvendado, se aquilo não era propriamente produzido pelas pessoas que estavam naquelas salas, porque não era de conhecimento certas abordagens, certas características, coisas que aconteceram centenas de anos antes eram reveladas naquelas sessões experimentais. Então ele descobriu um mundo novo. E eu acho tão interessante quando tem assim nas leituras, né, chega naquela parte que ele diz assim, que percebeu que era o espírito, a alma de homens que viveram na Terra, né? Então, quando é assim imagina, né? Não sabiam nada sobre isso, e daqui a pouco eles chegam a essa conclusão. Olha, nós estamos falando com seres que viveram na Terra, homens como nós. Eles estão em algum lugar se comunicando conosco. Imagina, naquela época, o impacto disso. Exato, porque é um impacto religioso, onde a comunicabilidade com pessoas que já partiram deixa de ser algo, né, vinculado às esferas inferiores. Proibido em alguns casos, né, como Moisés havia proibido a Exato. comunicação. A gente tem aqui o cenário, praticamente, né, de uma reabertura. E é interessante isso que você traz, porque muita gente argumenta com essa proibição bíblica, e ela não é sem razão, porque hoje ainda se faz mau uso da comunicabilidade com os espíritos, né? Tem gente que quer pedir o bilhete da loteria, como se nós não estivéssemos sujeitos à leis de Deus de todas as maneiras possíveis, né? Não quero dizer que alguém possa ou não jogar na loteria, mas ganhar ou não está sujeito vamos dizer assim, a situações dentro de nosso programa reencarnatório. Ninguém vai ganhar na loteria se não estiver no seu programa reencarnatório. Então não adianta a gente pedir aos espíritos isso, né? Então o Kardec, de uma forma séria, ele consegue atrair o concurso dos bons espíritos. Isso é um detalhe importante. Até porque, né, Cristiano, é bem pertinente, assim, ó,
Porque até Kardec chegar nessa história, que é como tu disse, que ele atraiu o concurso dos bons espíritos, essas sessões de comunicações eram usadas para coisas frívolas, né? E Moisés, quando proibiu, é porque se fazia esse tipo de coisa, né? As frivolidades, atrair processos obsessivos que não eram tratados dessa forma, mas é isso que acontece com comunicações frívolas, né? Porque como está lá no livro dos médiuns, quem que se presta a comunicações frívolas? É do lado de cá e do lado de lá é o mesmo tipo de espírito, né? Sim. E quando Kardec chegou na história, né? Quando Kardec entrou na história, a seriedade passou a fazer parte das comunicações, dos dois lados, né? E esse é um ponto nevrálgico que difere o espiritismo de diversas outras crenças religiosas ou filosofias espiritualistas que creem na vida após a morte, na comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos não são nada mais do que eram os homens e as mulheres aqui na Terra. Portanto, o conhecimento deles continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. Então, se ele continua sendo o mesmo, não há por que dar crédito ao que os espíritos têm falado, desde que não passe pelo crivo da razão. E é isso que Kardec faz. Ele começa, então, nesse conjunto de investigações, perceber que existe graus de sabedoria diferentes. Que alguns espíritos eram mais sábios, outros eram menos sábios, que aqueles espíritos que nós dávamos grandes honras, né, aqui na Terra, às vezes não tinham todo aquele crédito moral no plano espiritual, e às vezes espíritos anônimos, né, pessoas que viveram a vida de forma muito humilde, eram tidos em grande conta, eram espíritos bastante evoluídos que estavam ali no plano espiritual. E aí ele começa essa organização, né, de forma despretensiosa, e durante esse processo de organização, de perguntas e respostas, então o Livro dos Espíritos, gente, ele é um livro de perguntas e respostas. E em 1857, há exatos 160 anos atrás, era lançado, portanto, no Palais Royal, em Paris, a primeira edição com 500 perguntas do Livro dos Espíritos, que depois vai ser aumentada, né, vai ser ampliada, revista e ampliada para 1019 perguntas, sendo a sexta edição a edição definitiva que nós temos hoje traduzida no Brasil. Eu gosto de uma definição do Herculano Pires, que ele diz que, assim, né, que foi escrito na forma dialogada da filosofia clássica, em linguagem clara e simples, para divulgação popular. Então essa é uma coisa muito importante, assim, que às vezes a gente, quando não tem o hábito da leitura, acha que é difícil, né? Porque são livros realmente que têm uma riqueza literária impressionante, né? Então, mas ele é completamente acessível, né, a qualquer nível de escolaridade. Foi realmente pensado para isso. Isso é uma coisa que eu gosto muito no Livro dos Espíritos, é a questão de perguntas e respostas, né? Que eu sempre digo, às vezes tem gente que tem assim uma preguicinha de ler, né? Mas daí pega, vai lendo uma pergunta hoje, outra amanhã, tu não precisa ficar assim com aquele compromisso de ler e terminar de uma vez só. O Livro dos Espíritos é livro para a vida toda, né? Isso que é bacana. Eu vou trazer uma informação que o Laércio passou no nosso grupo aqui do WhatsApp. O Eduardo também tem abordado algumas biografias, vou passar daqui a pouquinho. Mas isso que é interessante. Eu acho interessante ler de forma linear, porque ele apresenta como ele chegou nesse resultado. Do simples para o complexo, né? Em todo o processo. E ele faz perguntas que vão ser distribuídas a diversos espíritos. Evidente que tem, né, algumas médiums que são centrais lá na Europa, que em Paris, sobretudo, onde ele vai vai receber boa parte das comunicações, mas são respostas que vêm de toda a Europa, né? De parte do norte da África, né? O Brasil ainda estava nesse cenário iniciando, e ele vai trazer também a ponte que há com o descobrimento em Hydelsville, nos Estados Unidos, das primeiras notícias de comunicabilidade dos espíritos, e então de identificação de um espírito encarnado que havia estado lá comunicando com as irmãs Fox. E a gente continua com essa história na rádio aqui, Cultural FM, que a gente pode ouvir ela em Torres, e na live a gente continua ao vivo com vocês. Até mais.
Então a gente continua aqui na live ao vivo, gente. Vou pedir aqui para o nosso Newton baixar um pouquinho o volume aqui na nossa captação. E a gente estava falando um pouquinho desses bastidores, né? Não vou entrar na história de Hydesville agora para não cortar o pessoal que está ouvindo no rádio, mas a gente tem várias maneiras, né, de abordar esse tema desse cenário novo que se inaugura. E o principal deles, que eu acredito que a gente tem que trazer aqui, é quantas vidas esse livro salvou. O meu áudio aqui que tá. Quantas vidas ele salvou. E são vários relatos de pessoas que deixaram. Eu acho que a gente tem um cenário hoje que vale lembrar de jogos, né? Eu recomendo a qualquer pessoa que estiver em dúvida sobre o seu sentido da vida, leia esse livro. Leia esse livro, procure, tem gratuitamente no site da Federação Espírita Brasileira, tem um site Kardecpedia que você pode fazer buscas dentro de toda a obra de Kardec. Então, esse é um recado, assim, esse livro ele salva vidas, porque ele mostra o que nos espera após a morte e como a gente pode fazer para chegar melhor do lado de lá, que lá na verdade é a nossa morada. A gente começa a entender isso, né? Aqui a gente veio para a escola com prova sem consulta, mas aí a misericórdia de Deus manda alguns recados para nós, algumas mensagens, alguns livros que a gente vai estruturar a nossa vida a partir de certas reflexões, porque na verdade o Livro dos Espíritos tem uma pergunta, né? Pergunta onde está escrita a lei de Deus, e a resposta dos Espíritos Superiores é muito bonita: na consciência. Portanto, nenhum ser humano em qualquer ponto do globo está destituído das leis de Deus. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para a rádio física. Só me diz onde é que está aqui o vídeo. O vídeo, nós temos um vídeo que nós queremos passar, daqui a pouquinho a gente Depois já sim. mostra. Isso, a gente pode entrar daqui a pouquinho, não tem problema. Tá. Um hino a Kardec. Então a gente volta agora para a rádio Cultural FM 87,5. A gente está ao vivo aqui nas plataformas do Caminho da Luz, no Sociedade Espírita Caminho da Luz Torres, ou Facebook /Caminho da Luz Torres, e no grupo também interno. Está compartilhado na página da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes também, aqui de Torres. Então a gente está aqui levando um pouquinho dessa mensagem dos 160 anos da doutrina espírita no mundo, especialmente por ocasião do lançamento no Palais Royal em Paris, como eu mencionei há pouco, dessa obra, né, que ela deixa um legado todo pró-vida, em todos os aspectos é uma obra pró-vida. E Lilian, vou deixar de falar um pouquinho também, estou falando demais aqui Mas hoje. você estava contando a história para nós. De Hydesville. É. Então Hydesville é um caso interessante, né, um condado perto de Nova York, e ela tem uma característica de estruturar e de noticiar. É evidente que houveram comunicações durante toda a história da humanidade, né? Eu lembrei aqui, você falava do caso bíblico, mas a gente tem o caso do rei Saul, que é o primeiro rei de Israel, da Israel antiga, onde ele, na iminência, com medo de perder a sua coroa para o rei Davi, ele procura Samuel, que era profeta, que o havia ungido, mas havia, vamos dizer assim, tirado essa unção e passado ela para Davi, que assumiria mais tarde como rei de Israel e de Judá, e ele procura uma pitonísia, né? E é interessante que no Espiritismo a gente fala mediunidade, no Velho Testamento, né, no Novo Testamento, você ia falar de profecia, pitonísia, tudo é mediunidade, né? E, olha e aí tem a prova cabal, bíblica, de que ele evoca Samuel conversa com ele. Então, portanto, Samuel, que era um profeta, um dos últimos juízes, né, do povo hebreu, né? São várias estruturas organizacionais durante a trajetória do povo hebreu. E ele então se comunica com Saul e adverte que ele não tinha o direito de evocar ele, que ele havia perdido a condição moral de evocar Samuel. E ele diz que inclusive ele perderia a coroa no outro dia, e assim de fato ocorreu, né? Sucedendo que mais tarde, 2 anos depois, Davi assumisse o governo
das tribos que compunham Israel. Então, assim, é bíblico que existe comunicação. A gente tem a transfiguração no monte, né, onde é clássico a aparição de Elias e Moisés, ou Elias talvez sendo Moisés, existe uma questão aí no meio, mas também de comunicabilidade desse espírito junto de Jesus, onde Pedro pergunta se deveria se fazer uma tenda para eles. Então são exemplos clássicos de comunicação com espíritos superiores que está registrado na Bíblia, e acredito que sabiamente, né, esse livro virtuoso para todos nós tenha trazido um certo convite à paciência, para que nós estivéssemos no momento certo, então, vamos dizer assim, as fronteiras do plano espiritual abertas. E ainda hoje a gente tem que ter o cuidado, né? A gente não pode sair se comunicando, aí é necessário uma estrutura moral muito grande da casa e das pessoas envolvidas nesse trabalho, para que as comunicações sejam sérias, porque senão basta assinar lá o nome X e a gente vai acreditar. E Kardec faz essa análise muito bem, né? São diversos espíritos que se estruturam para lançar o livro dos espíritos, né? Sócrates, Fénelon, Platão, Santo Agostinho, Swedenborg e tantos outros que vão compor um panteão, né? A Rainha de França, um espírito amigo que a gente sabe que é Joana de Ângeles, enfim, é um panteão que se reúne, né? Usando o termo aqui da cultura greco-romana, para trazer para nós respostas muito contundentes. Quem vai ler o livro dos Espíritos vai lembrar o que a Lilian disse aqui há pouco, que ela citou o Herculano Pires, uma linguagem muito direta, uma linguagem muito objetiva, para a gente não ficar em dúvida. E se tratando de linguagem, uma coisa interessante do livro dos Espíritos, né, Cristiano, que foi quando Kardec usou pela primeira vez a palavra espírita e espiritismo, né? Bem lembrado. Antes do livro dos Espíritos, esse termo não existia. Foi uma palavra cunhada por Kardec para diferenciar o espírita, o espiritismo, de espiritualismo. Exato. Né? Então ele até coloca assim que para uma ideia nova precisa-se de palavras novas, né? Então a partir do livro dos Espíritos é que se torna oficial, ou surge realmente, efetivamente, o espiritismo. E daí passa a fazer parte, inclusive, dos dicionários da França e do mundo, né? A palavra que foi cunhada a partir desse pensamento de Kardec, né? Isso é importante, porque às vezes as pessoas falam espiritismo de linha branca, espiritismo de medo. De faixa preta. A gente compreende, às vezes até a gente fala, né, não, é kardecista. Mas Kardec não gosta desse termo. No livro O que é Espiritismo, ele fala assim, o espiritismo não pode ficar vinculado a uma pessoa, porque ele é uma revelação coletiva. Porque o nome dele já diz tudo, né? O livro dos Espíritos, não é o livro de Kardec. Não é o livro de Kardec. É o livro dos Espíritos. Né? Justamente. Então, o que está nascendo ali vamos dizer assim, é o conjunto de conhecimentos que já estavam na humanidade. A humanidade sempre soube da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade das existências, da vida após a morte. Da vida após a morte, da existência de Deus, né? Então essas questões centrais, elas trazem para todos nós um convite a ter fé com razão. Então o que Kardec vai inaugurar na face da Terra é a aliança da ciência com a religião. E aí ele tem uma frase muito, muito famosa, né? Que a fé que não pode encarar a religião, a ciência face a face, né? A fé que não pode encarar a ciência face a face, em todas as épocas da humanidade, não é digna de ser chamada fé verdadeira. Então a gente está diante de um novo cenário, onde a gente tem que usar os instrumentos da razão para analisar as nossas ações. E aí, por si só, o fanatismo já acaba. Então a gente não pode concordar que haja fanatismo no espiritismo, né? Porque no momento que ele vira fanático, ele perde a razão. Inclusive porque Kardec
um livre pensador e ele defende muito isso, né? Inclusive, ele mais de uma vez ele coloca essa questão, que nós temos que sim conhecer todas as coisas, ler todos os livros, conhecer todas as teorias e filosofias, para depois analisar e através da razão, dos fatos, fazer conclusões. Exatamente. Mas ele sempre coloca isso muito forte. Tem uma passagem na Revista Espírita que eu não saberia agora dizer qual é, mas que é muito bonito isso, que ele alimenta muito a questão dessa liberdade de buscar o conhecimento e de pensar sobre as coisas, né? Então essa coisa de isso é proibido, esse livro não deve ler, essa ideia não serve. Segundo Kardec, não tem peias, isso não tem amarras, né? Tu tens que utilizar a tua capacidade de raciocinar e estabelecer novas teorias a partir do teu conhecimento, porque ele coloca no que é o espiritismo, né? Que tu não pode criticar uma coisa da qual tu desconhece. Justamente. Que foi argumento que ele utilizou muitas vezes, inclusive quando surgiu o Livro dos Espíritos, que ele recebia críticas de pessoas que desconheciam o livro. É verdade. Então a gente não tem o direito de opinar sobre o que a gente não conhece. E se a gente quer opinar, tem que realmente conhecer. Então, de todas as ciências, de todas as filosofias que a gente queira dar o nosso palpite, tem que pelo menos saber o que realmente fala. E não é usar as tuas tendências, ser imparcial. Né? Eu defendo tal ideia, então eu vou interpretar essa teoria da forma que eu acho que é, né? Então, Kardec era muito cuidadoso nisso, na autenticidade dos fatos, né? E aí que está um aspecto interessante do Espiritismo, que em cada fase da vida da gente, a gente tem um viés. É verdade. Uma época é mais filosófico, outra época ele vai ser mais religioso, noutra ele vai ser mais científico. Evidente que nunca vai haver uma cota zero para nenhuma dos três aspectos tríplices. Não deve haver, né? Mas é natural que a nossa vida ela navegue por por algum momento, né, interesses. Então nós temos dentro da doutrina várias pessoas com várias, vamos dizer assim, abordagens, né, mais psicológica, mais jurídica, mais filosófica. E isso enriquece a doutrina. A diversidade. Né? Evidente que o conceito de caridade que Kardec traz, ele é inerente à condição humana. Ninguém vai chegar no plano espiritual bem se não tiver caridade. Seja jurista, seja psicólogo, né, seja filósofo, ou uma pessoa... É o desenvolvimento moral, né? O desenvolvimento moral, ele é o traço marcante, né? Eu acho muito interessante, quem quiser procurar depois, procura o Caráter Espírita, de Chico Xavier, né? Por Chico Xavier. É muito bonitinho. Vai estar no nosso link aí daqui a pouquinho, a Luísa vai procurar e vai postar aí. Porque esse caráter espírita, ele pode dar uma mediada assim, naquilo que a gente pensa sobre o que é ser espírita. Depois eu vou pedir para a Luísa ler. Vou quebrar o protocolo aqui para ela ler para nós. E a gente então vai aprendendo com essas abordagens a se reformar intimamente. Independente da nossa escolha, né? Porque no Livro dos Espíritos, como se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz em domar as suas más tendências e pela transformação moral. Não diz que é pelo conhecimento adquirido, né? É o conhecimento que tem que gerar transformação, que tem que fazer com que tu corrija teus defeitos e desenvolva tuas virtudes. Então, sem a prática da caridade, do amor ao próximo, a paciência, não se torna um verdadeiro espírita, né? São todas abordagens novas que a gente vai fazendo, né, a cada vez que a gente lê. Eu sou espírita há algum tempo, não nasci espírita, nasci católico, tenho profundo respeito pela Igreja Católica, mas a gente aprende em cada fase da vida a ver novos fatores. A gente falou semana passada aqui da nossa experiência lá em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, Uberaba, Sacramento,
E eu voltei entendendo um pouquinho mais quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação, ele estrutura uma doutrina que não está vinculada à verdade. Isso diz que qualquer ser humano em qualquer ponto do globo que praticar a caridade vai ascender espiritualmente, vai chegar bem no plano espiritual. E isso é uma novidade para uma religião, porque o espiritismo é de fato uma religião. Por quê? Porque religião é religar. Se eu tenho uma conduta moral que me religa com Deus, é uma religião. Pode não ser uma religião de culto externo, isso ela não é. Ela não tem um propósito de fazer rituais, ela não tem um propósito de ter qualquer culto externo. Ela não tem corpo hierárquico do ponto de vista sacerdotal. Não tem os dogmas, não tem os requisitos formais de uma religião, mas cumpre com a finalidade. Ele cumpre com a finalidade de nos aproximar de Deus, né? E de nos fazer evoluir, de nos fazer... Como o Kardec brinca, né? Eu digo que é uma brincadeira, perdão, né, a expressão, mas eu acho que é meio poético, que ele diz que a gente vai evoluir do átomo ao arcanjo. Quer dizer, né, da molécula que está lá dormindo no mineral, até um dia a gente ser um espírito de luz, né, capaz de estruturar o amor em torno de nós, de forma como Jesus faz. Isso é muito legal, né? Pensa, é que quando a gente pensava que Deus criou os anjos, nós e os demônios. Né? E daí a gente nas crenças antigas, né? A gente descobre que não, que Deus nos criou simples e nós vamos evoluindo até nos tornarmos anjos. Que não existe seres na criação criados de uma maneira exclusiva, especial. Né? Boa, essa aí é uma boa. Não existe a categoria VIP. Não tem categoria VIP. Fomos todos criados simples e ignorantes. Seria uma injustiça, né? Seria injustiça. Daí não, os atributos de Deus iriam por água abaixo. Né? Como é que a gente vai criar assim conceitos, né, de mérito sem considerar, por exemplo, isso é Chico Xavier que está falando e eu consigo entender da mesma maneira, né? E ele, com todo respeito, ele fala isso, né, com todo respeito, se ele não tivesse a reencarnação, seria difícil acreditar em Deus. É muito difícil. Né, pensar numa criança que está no hospital nesse momento, eu vou contar o caso aqui de uma menina, né, que teve um choque, foi eletrocutada há poucos dias atrás, e a família está passando muita dificuldade. Então nós espíritas, a gente entende que existe uma causa justa e um fim proveitoso para cada sofrimento. E esses pais, né, que geralmente são pessoas maravilhosas, que ou têm filhos numa condição de deficiência, ou acabam, né, como nesse quadro, tendo uma situação adversa que acontece um acidente. E eu já quero dizer para os pais aqui, não, né, nunca se culpar em qualquer hipótese, né? Seja durante seja por causa de uma má formação de nascença, seja por um acidente que acontece. Aqui a gente tem um caso clássico, assim, eu tive lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, com a dona Hilda Tavares. Ela teve um caso interessante, né, que ela teve um filho chamado Carlos Vitor Tavares, que essa criança, ela caiu, pequenininha, né, ainda ela caiu e quebrou o pescoço e ficou paraplégico até os 17 anos. E essa família, ela tinha uma estima muito grande junto a Chico Xavier. E é interessante esse processo de resgate dessa criança, que a gente pode imaginar assim, um espírito devedor, evidente que tinha dívidas a resgatar, mas aquele espírito que estava reencarnando ali naquela situação era Santos Dumont, que tinha sido, segundo a própria mediunidade do Chico, e a dona Hilda Tavares conta isso, né, está em vários livros, 30 anos com o Chico Xavier, tem relatos sobre, tem poemas já desse espírito Santos Dumont já recuperado, identificado por Liu. E é interessante que nesse processo de recuperação, eles ficam sabendo que Santos Dumont não foi só Santos Dumont. Santos Dumont foi Joseph Montgolfier, que inventou, né, o balão, né, o protótipo do balão na França. Foi Bartolomeu de Gusmão, brasileiro, que inventou o aerostato, né, que deu origem aos balões que a gente conhece hoje. Foi Marco Polo e foi Cristóvão Colombo. Então, ali estava reencarnando, olhares materialistas, mais um deficiente, mas não era um espírito qualquer. Infelizmente, Santos Dumont, diante dos quadros da Primeira Guerra Mundial, dos quadros depois de uma guerra civil que aconteceu no Brasil, ele, vendo os aviões sendo usados
para fins bélicos, entrou numa depressão, também por outros aspectos, né, vinculados talvez à vaidade, né, ele entrou numa depressão e acabou cometendo suicídio. O que aconteceu? Ele não tinha, embora fosse um espírito, né, com valores no campo da ciência, da contribuição para a humanidade, ele não pode derrogar as leis de Deus. E no momento que ele fez isso, ele tem que resgatar. Então ele resgata isso, passando 17 anos na Terra, dentro do casal Clóvis Tavares e Hilda Tavares, que eu tive a oportunidade de conhecer ela. Então aqui a gente tem um quadro de resgate que a doutrina espírita nos convida a refletir sobre cada alma que está ali é um espírito completo, perfeito. Então, ó, nós estamos aqui pertinho da PAI, que faz um trabalho fabuloso aqui em Torres e em todo o Brasil, né? Cada alma ali pode estar ali um gênio, um grande pintor, um grande cientista, um grande religioso, que cometeu em algum momento algum erro, ou está, né, vamos dizer assim, em provação, né? Existem casos que espíritos de alta intelectualidade vêm numa condição bastante humilde para poder aprender outros valores. Então eu quero aproveitar isso, fazer um convite aqui. Meus amigos lá de Araranguá me fizeram um pedido e eu me condoí com a situação. Vou passar aqui a página, quem quiser curtir essa página e se colocar para ajudar. Essa menina, ela teve então um choque e ela ficou 16 minutos sem oxigênio no cérebro e ficou com algumas sequelas. Quem me passou aqui foi a Janaína Della, a esposa do meu grande amigo Márcio Matos, e ela me deu o contato aqui, que a página é Todos Unidos pela Sara. Então, facebook.com/Todos Unidos pela Sara, Sara com S só. Quem quiser ajudar de alguma maneira, está sendo alimentada por sonda, então isso a gente sabe que tem um custo muito alto para a família. Quem quiser ajudar, entra na página lá, entra em contato diretamente com a família, né? E quem quiser e puder orar pela Sara, com certeza as orações também, para que seus pais tenham força, tenham ânimo, que esse é um conjunto, uma oportunidade para a família se unir e ajudar esse espírito, que é um espírito imortal, um espírito completo, perfeito, como a gente repetia aqui antes, né? Então fica esse recado aqui. Isso é importante a gente ressaltar, sabe? Porque às vezes nós temos uma tendência a relativizar as coisas, assim. Então às vezes a gente fala assim, ó, o espírito que está numa condição especial, ele não é assim um coitadinho, né? Ou ele escolheu por prova, ser testado, desenvolver algumas virtudes, ou lesou em algum momento a lei divina e está passando por essa situação. E daí pode, sim, eu já ouvi esse tipo de comentário, né? Precisa passar por isso. Mas isso não nos exime de auxiliar o espírito na condição que ele está. Porque somos todos devedores. Todos, né? todos. E cada oportunidade que nós temos à nossa frente de auxiliar alguém está cobrindo a nossa multidão de pecados, como diz Pedro, né? Então, nossas oportunidades de auxílio não podem ser desperdiçadas, porque nós precisamos dessa oportunidade. Então, o Espírito está naquela condição e não nos é impedido de forma alguma suavizar a prova ou a expiação que o ser está passando. Isso, a gente justamente. tem que minimizar o máximo possível. A cadeia de solidariedade, que até tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu gosto muito, né? Eu já até falei aqui quando a gente estudava as leis morais, que quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, da reencarnação, e os espíritos dizem que é para evoluir, todo espírita sabe na ponta da língua, né? Para evoluir, mas a segunda parte que às vezes fica meio esquecida é colaborar com Deus na obra da criação. Essa parte é linda, é riquíssima, né? Porque pensa, nós sermos colaboradores de Deus na obra da criação. Então,
por mais difícil que às vezes a gente tem a tendência a julgar a pessoa que está naquela condição ali momentânea, limitada, mas isso nunca, não pode passar pela nossa cabeça o julgamento, né? E sim minimizar o sofrimento do ser. Aí tu me fez lembrar de um caso com Chico Xavier, de um espírita que foi para a Índia e ficou muito impressionado com a situação da Índia, né? A gente sabe que boa parte da Índia acredita em reencarnação, é de um cenário diferente, eles têm uma outra visão, né, de milhares de anos já de crenças espiritualistas, mas eles tinham uma crença no karma. O karma é uma palavra importada do hinduísmo que coube muito bem no espiritismo, né? A gente chama, Kardec vai falar mais causa e efeito, mas karma cabe muito bem, desde que a gente faça, vamos dizer assim, né, uma tradução um pouquinho mais progressiva, porque para o espiritismo o espírito nunca regride. Ele pode estacionar, que nem nós pararmos na 8ª série, se nós pararmos de estudar, a gente vai voltar na 8ª série, né? Talvez a gente possa estacionar, mas a gente não vai deixar de aprender. Uma vez que a gente aprenda a ler, a gente não vai deixar de aprender, né? Desaprender. Né? Desaprender não. E aí tem um aspecto central. Daí esse espírita estava muito impressionado e ele falava que lá eles respeitavam a lei do karma, ou seja, se determinada pessoa tinha cometido algum desatino em vida anterior e nessa estava resgatando, eles não se metiam, respeitavam o karma daquela pessoa. Então tem um sistema de castas que foi inventado lá, infelizmente, né? É ilegal é interessante que é ilegal na Índia o sistema de castas, né? Mas enfim, uma cultura, né, uma tradição cultural muito forte. E o que acontece nesse cenário, gente? Chico Xavier vai dizer assim: mas no momento em que a pessoa viu o irmão, né, resgatando o seu karma, é seu karma agora ajudá-lo. Ah, gostei. Então, assim, se você vê alguém sofrendo uma situação, pode ser um cachorrinho, tá, gente? É seu karma ajudá-lo. Então, essa característica moral da reencarnação, ela nos liga numa grande rede. Onde se puxar a cordinha da rede do lado de lá, mexe comigo aqui. Então a gente deve buscar os nossos irmãos em sofrimento. De todas as maneiras possíveis. Todas. Né? Trabalhos sociais diversos. Aqui em Torres a gente tem vários que a gente pode recomendar nas casas espíritas. Se você não for espírita, a pastoral tem trabalhos maravilhosos. Os evangélicos têm trabalhos lindos, principalmente com drogados, com pessoas em situação de dependência química. Então, assim, ó, se junte a um trabalho social, faça a sua vida ter um pouco mais de sentido. E a gente fica com essa mensagem antes dos nossos intervalos. E a gente já volta, então. Até mais. Na nossa live aqui do Facebook a gente continua, né? A gente não faz essa interrupção, né? E eu fiquei de dar os livros aqui para a gente indicar a vocês, mas eu vou aproveitar para fazer isso. Não deixa eu esquecer, por favor, eu tenho que passar o livro para o pessoal que o Laércio e o Eduardo, Laércio Meirelles e o Eduardo Burim haviam indicado. Mas Lilian, vou fazer um convite para ti, assim, vamos dar vamos dizer assim, uma canja maior para o pessoal que está na live, para tu ler a primeira pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores, para a gente inaugurar, né? A gente devia perguntar para quem está nos ouvindo qual é a primeira pergunta. Pode fazer. Então, pergunta número 1, né? O que é Deus? O que é Deus? Por que é Deus, Cristiano? A gente não tem como definir o que é Deus. A gente pode apresentar alguns conceitos, né? E o que pede definição. E aí ficaria demais para nossa envergadura. Como eu sempre brinco para quem é mais guri, assim, né? Quando os primeiros computadores que eu tinha sonho, né, de ter era o 386, 486, né? Daí é que nem a gente queria botar aí o Windows 10 no 386, não cabe, né? Então essa compreensão de Deus para nós é um software muito avançado, gente. Assim, ó. Então a gente começa no MS-DOS, a gente vai evoluindo, tá? A gente tem aí bilhões de anos, né? E nem quem é Deus, né? Porque personificaria numa pessoa, numa personalidade. Então Kardec sabiamente perguntou: o que é Deus? E os espíritos responderam que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Olha que interessante. Repete para nós aí. Que
que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então a causa primeira, ela define um monte de coisa, né? Que tudo que está contido na nossa realidade, tudo que a nossa realidade contém, melhor dizendo, está abarcado por Deus, inclusive o tempo. Porque Allan Kardec na Gênese, no livro A Gênese, a quinta obra dos 5 livros que Allan Kardec estruturou como básicos para a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, ele estrutura que para Deus o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Mas esse é assunto para grupo de estudo, né? Está voltando aqui agora na Rádio Física, no nosso programa Vinha de Luz, 87,5 aqui na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. A gente lembra, né, que a gente fica duplamente aqui, tanto na rádio quanto na live do Facebook. E aí eu estava pensando, nós estávamos falando aqui para o pessoal que está na live, desse significado do que é Deus, né, de ser a causa primeira de todas as coisas. Então, quando a gente imagina o princípio, esse princípio é Deus. E o que ele é, né? O que a gente pode dizer, né? Kardec vai dizer ali que ele é. Os espíritos superiores vão dizer que ele é todo poderoso. Continua ali para nós, né? Por favor. Onipresente, né? Está em todo lugar. Os atributos? Isso. É onisciente, sabe de tudo que está acontecendo. É único. É eterno. Nós somos imortais, Deus é eterno, é isso? Isso. Gostei, ela que me ensinou isso. É porque Deus não teve início, a gente teve, né? Então, claro, porque nós estamos sujeitos ao tempo, né? Einstein já nos deu um preâmbulo, né, de que o tempo é relativo. Então a gente começa a entender que talvez a menor distância às vezes leva um tempo maior, né? Enfim, esse tecido da existência tem tanta coisa, a gente está só no começo. Eu acho uma coisa legal da gente trazer para quem está nos acompanhando, é sobre a estrutura do Livro dos Espíritos. Nós já falamos que ela é em forma de perguntas e respostas, e também que ele se divide em 4 livros, né, em 4 partes. E o Livro dos Espíritos, ele é uma síntese das outras obras básicas. Não que ele resume, ele não resume, né? Não é um resumo, mas ele aborda de forma geral o que Kardec detalha nas outras obras, né? Então no CIED a gente gosta muito de trazer isso, né? de fazer essa análise. Então a primeira parte do Livro dos Espíritos, ela aborda uma das obras básicas, que é mais precisamente a Gênese, né, que é a formação dos mundos, a origem divina. Então, a Gênese é uma obra que traz o aspecto científico da doutrina, que está contido na primeira parte do Livro dos Espíritos. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós temos mais detalhadamente o Livro dos Médiuns, que vem nos falar da relação do mundo espiritual com o mundo físico, que é também um contexto mais científico, né? Porque como que Kardec fez essas comunicações, e é um manual também, né, de como lidar com a mediunidade de forma segura. Kardec até coloca que é melhor a gente conhecer, saber, para depois não sofrer com as consequências do mau uso da mediunidade. Depois temos a terceira parte, que vai abordar as leis morais, que está mais no Evangelho, né? Lá no Evangelho, abordando os aspectos religiosos. E no Céu e Inferno, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é das penas e consolações, que está das esperanças e consolações. É penas e... Não é penas e consolações. Gozos e penas. Gozos e penas, Depende da tradução, né? Depende da tradução, isso mesmo. E aqui é o Céu e Inferno, que também é o aspecto religioso. Esperança e consolação. Que também é o aspecto religioso, né? Que aborda Céu e Inferno, a sorte da alma após a morte, sorte ou falta de sorte. Né? Sorte é o modo de dizer a palavra, né? Porque não é nesse sentido literal. Então, daí nós temos os aspectos
da doutrina, né? E o Livro dos Espíritos engloba o aspecto filosófico, porque Kardec faz uma abordagem do ponto de vista mais filosófico, embora daqui saia outras obras que vão abordar aspectos científicos religiosos mais aprofundadamente. Então, por isso, o Livro dos Espíritos é essa obra magistral, é uma porta de entrada assim escancarada para a doutrina espírita, né? Então... É importante. E lembrar, para quem está nos assistindo pela primeira vez ou nos ouvindo pela primeira vez, o Espiritismo ele é cristão, tá, gente? Então, assim, quando Kardec pergunta, né, se a humanidade tem um modelo, eles respondem de forma muito sucinta: Jesus. Então, Jesus ele estruturou o nosso globo para receber a nossa forma de vida e outras tantas que a Terra já teve nos seus aproximadamente 4 bilhões de anos. E essa estrutura ela tem um objetivo: organizar a nossa evolução. Às vezes a gente é um pouco rebelde. A questão 625, né? Com a resposta mais curta e nem por isso mais grandiosa. Lê para nós ali a pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, essa estrutura, né? essa característica do Espiritismo que se vale da revelação mosaica, né? Como um aspecto da lei, da revelação mais importante de Jesus com o amor, o Espiritismo vem trazer um novo cenário dessa aliança, né, da religião com a ciência, um novo cenário onde procura estruturar a busca pela verdade sem eliminar esses saberes. Porque a gente vê a busca pela verdade só do aspecto científico materialista, né, que quer colocar dentro de um tubo de ensaio coisas que não cabem num tubo de ensaio. Ou seja, se usam instrumentos inadequados para aferir certos tipos de conhecimento. E essa não é uma demanda só da doutrina espírita, né? As próprias ciências sociais muitas vezes ficam às avessas com a ciência física ou química, que tenta estruturar saber científico a partir de um laboratório, e os laboratórios têm que ser proporcionais ao objeto estudado. E Kardec, então, usa um método científico para poder estruturar essa nova ciência que está nascendo, né, que nos primórdios, né, os conceitos, o Espiritismo é definido como a ciência que estuda o destino, né, a origem e o destino dos espíritos. Então, claro que esse conceito vai se elaborando, vai se evoluindo, e de certa forma hoje a gente tem uma visão mais amplificada, porque ele trata também da nossa vida. Isso é importante. Quem quiser conhecer a doutrina espírita não vai ficar pensando muito no depois, gente, é hoje. Porque nós estamos encarnados hoje. Porque o depois a gente não muda, né? Depois a gente fica lamentando. Não muda amanhã, a gente muda hoje. A gente fica lamentando, né? A gente tem vários livros aí para mostrar isso. A gente fica lamentando o tempo que perdeu. Então o dia de abraçar o pai e a mãe é hoje, de abraçar o filho é hoje, de dizer que ama é hoje, de perdoar é hoje, de reconciliar, de parar na faixa é hoje, de ser uma pessoa melhor. O Espiritismo vem nos convidar para a gente refletir que a gente soube o dia que a gente nasceu, mas o dia que a gente vai a gente não sabe. Mas assim, é fazer cada dia mais especial. Não é viver o último dia. Tem gente que faz aquela brincadeira, preciso viver intensamente todos os dias como se fosse o último. Depende do que você considera intensamente. E depende do que você considera ser o último. Porque Também. O último aqui, o último da sua vida imortal. Né? Isso é muito importante, esse carpe diem, porque essa é a visão materialista que mais prejudica o mundo. Né? O Espiritismo quer contribuir para o progresso da humanidade, destruindo o materialismo. O que é destruir o materialismo? É formar a convicção do espiritualismo, ou seja, que depois da vida material existe uma vida espiritual. Então, o que nós estamos vivendo hoje está construindo o nosso futuro. Por isso que nós temos que estar atento para o hoje. Porque não adianta ficar pensando no futuro. O futuro se constrói agora, né? A cada momento. Então, olha o tempo todo que estamos aqui conscientes. É isso aí. Quero aproveitar o que nós estamos falando, né? Para a gente tentar dar um exemplo minimamente, né, Lívia? Mandar um abraço, então, para as pessoas que estão aqui curtindo o nosso programa. Para a Lise Piazza, para o Fabian de Souza, para a Priscila Trindade, para o Jefferson Pacheco,
para o Romualdo Lumertz, para a Bettina Knaben, para a Patrícia Marques, para o Kate Matos, um grande abraço, Kate, meu amigo, desde criança. A Arad Amor, a Lenir Scheffer Teixeira, a Celina Souza, a Cristina Lotamer, a Luziane Goulart, Janailson Nogueira, Zeferine Marlene Goulart, a Elaine Fernandes, o Wilson Ferreto e a Simone Charão. Bah, entrou mais gente aqui. Eu vou pedir agora para a Lilian ler aqui para nós, aqui, por favor. Essa última sequência aí. Daniela Cris, Meiriellen Broca, Nara Lúcia Gonçalves, Alessandra Gonçalves, Aline Almeida, Adriane Lippert, Ju Pereira, Fabiana G. Anastácio, Marilene, a Jane Deboni lá de Capão da Canoa, a Cláudia Silva e todos os outros que vão estar nos acompanhando depois, né, não mais ao vivo. É verdade. Nosso abraço, nosso agradecimento por estarem aqui conosco, né? E como a gente já disse outras vezes, se quiserem mandar uma perguntinha, um feedback, nós estamos aí. A gente também quer lembrar uma coisa, tá, gente? O Caminho da Luz, a Sociedade Espírita Caminho da Luz, fica na Joaquim Hofmeister 29. Ela adquiriu um número, né? Alguns trabalhadores se reuniram, adquiriram um número X de livro dos Espíritos para doação. Então, se você quiser ganhar um livro dos Espíritos, pode ir a alguma das palestras, tá? Tem os horários aí na página da Sociedade Espírita Caminho da Luz, tem uma publicação fixa com todos os estudos disponíveis, mas segundas e quintas-feiras às 20 horas, quartas-feiras às 16 horas e nos sábados às 18 horas. Tem um número limitado de livros, mas pode chegar lá, falar com algum amigo da casa lá. Ah, eu gostaria de ganhar um livro dos Espíritos que o Cristiano falou na rádio, pode ir lá pegar. Tá bom, gente? Que bacana, hein? É uma oportunidade de ler esse livro. Assim, ó, eu gosto muito dessa edição, uma edição simplesinha, mas é o que eu uso no meu evangelho em casa, da mesma editora, da ID. E eu quero aproveitar aqui para trazer aqui essa mensagem psicografada pelo Chico, do caráter espírita. Essa mensagem é do André Luiz. Então, assim, ó, para nós compor um pouquinho, para nós amarrar um pouquinho, já que a gente falou do lançamento do Livro dos Espíritos, teve um enorme impacto na França no século XIX, na reforma do ensino francês. O Espiritismo ajudou a demover de algumas ideias racistas que tinham alguns pensadores que achavam que as pessoas eram analisadas, né, pela sua aparência, mostrando que a alma preexistia ao corpo, portanto não tinha nada a ver com o corpo, né? O caráter das pessoas está sujeito à sua própria índole, à sua própria história pregressa, juntamente com essa vida, evidentemente. Então Kardec ajudou a demover certos pensadores como Cesare Lombroso, os experimentos, esse conhecimento de Allan Kardec, né, desenvolveu, por exemplo, a noção em certos médiums. William Crookes, Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, se tornaram espíritas. E Victor Hugo, grande historiador, né, grande escritor francês espírita. E a própria Itália conheceu uma das grandes médiuns do seu tempo, né, Eusapia Palladino, que o Pierre e a Marie Curie, grandes cientistas, prêmio Nobel, além do Russell Wallace, coautor da teoria da evolução das espécies, foram influenciados pelas obras de Allan Kardec e acreditavam, né, na existência da alma, na sobrevivência da alma, na reencarnação. Goethe, um grande anterior a Kardec, né, acreditava na reencarnação. Então a gente fica com vários pensadores que às vezes não entram para a história por esse caráter, porque são, né, de alguma forma sofrem de algum tipo de preconceito, mas trouxeram esse conceito de evolução, gente. Mas lembrando sempre, é o que a gente faz agora que vai contar para o nosso destino futuro. E para nós irmos encerrando, vou ler O Caráter Espírita, psicografia de Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Humildade sem subserviência, dignidade sem orgulho, devotamento sem apego, alegria sem excesso, liberdade sem licença, firmeza sem petulância, fé sem exclusivismo, raciocínio sem aspereza, sentimento sem pieguice, generosidade sem desperdício,
conhecimento sem vaidade, cooperação sem exigência, respeito sem bajulice, valor sem ostentação, coragem sem temeridade, justiça sem intransigência, admiração sem inveja, otimismo sem ilusão, paz sem preguiça. Chico Xavier. Então, Lília, vamos encerrando mais um programa? Está na nossa hora já? Então tá, agradecemos todos que estiveram conosco, né? Hoje aqui com a presença do Milton. E vamos deixando o convite para quem não conhece o Livro dos Espíritos ainda, conhecer. E ouvi o Laércio dizer que 3 perguntas por dia a gente lê o livro num ano. É isso então... aí. Pequenas metas, grandes resultados, né? Gente, um abraço no coração de vocês. Né? O caminho... gente queria uma música, mas a gente passou muito tempo. Hoje né? Nós vamos cortar a música, a gente ficou então, falando quem quiser um pouquinho ouvir mais. uma música muito bonita que homenageia o nosso codificador, Hino a Kardec, pode procurar lá no YouTube. Eu acho que também está compartilhada na página do Caminho, né? Isso. É uma música muito bonita que fala, né, desse mestre que veio nos deixar esse legado através dos espíritos, sim, mas com a sua grandíssima participação. Obrigado, Kardec. Nossa gratidão enorme. Lembro também que tem alguns livros como cortesia, como doação nos cafés Monsier, Doce Arte e Eco Torres, que foram deixados lá também para quem quiser fazer essa leitura. Um beijo no coração de todos, gente. Muito obrigado por ter estado conosco nessa noite. Mais uma terça-feira. Que Deus abençoe muito a vida de cada um, ilumine as suas melhores inspirações, as suas melhores ideias, que o amor, a humildade possa ser carregado com você nessa noite que se encerra e nos dias subsequentes a cada um que for assistir esse vídeo. Beijo no coração. Seja. Até mais.